Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Leia e Apareça. Eu sou o Yuri, eu sou professor, escritor, sou um homem apaixonado pelo universo literário e hoje eu tenho um convite muito especial para vocês. Quero que vocês me acompanhem para a gente poder fazer uma análise muito especial sobre este livro aqui, ó, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, pessoal, é um livro já bastante antigo, né? E essa minha edição aqui, por exemplo, é lá da década de 80, do extinto Círculo do Livro ainda, né? Isso daqui eu ganhei, foi na minha primeira infância aí, né? Não, nem tanto, pouco depois. Pessoal, antes da gente começar efetivamente falando desse livro, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, colaborem aí com a gente, deem o seu like, deixem o seu comentário, tá? Para que a gente possa estar fazendo cada vez mais um conteúdo com mais qualidade, com aprofundamento maior e que a gente possa então crescer juntos com esse canal. Vamos lá então, gente. O Pequeno Príncipe. Pessoal, hoje realmente é uma responsabilidade grande falar do Pequeno Príncipe e eu vou partir do seguinte pressuposto, que você já leu o livro, ok? Então eu vou falar o quê? Eu vou fazer bem rapidamente um apanhado, porque senão esse vídeo fica muito longo. Então eu vou falar de alguns elementos essenciais e algumas interpretações que são próprias, algumas coisas que eu trago. Eu não li nenhum tipo de comentário extra sobre a obra, eu não assisti nenhum vídeo extra sobre a obra, então eu li a obra, obviamente, várias vezes durante a minha vida, e agora eu vou trazer algumas impressões particulares. Então, de antemão, já peço desculpas, né, porque todos nós já possuímos enraizados dentro da gente algumas características, algumas interpretações, algumas preconcepções a respeito do livro, né? E que de repente eu posso estar falando algo que não vai bater muito bem com aquilo que você pensa, ou vai, né? Então, cada vez que a gente lê esse livro, a gente tem uma interpretação diferente. Esse livro aqui é um livro que parece que ele se renova, né? Se você ler esse livro agora e ler ele daqui a 20 anos, você vai ter interpretações completamente diferentes sobre ele, né? Então o nosso príncipezinho aí, ele merece realmente uma atenção toda especial. Nós temos algumas frases bastante famosas nesse livro, né? Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Essa frase eu acho sensacional. Eu acho que essa frase ela acaba resumindo muito bem, né, o que é a obra, né? Para que a gente não fique muito preso à questão dos nossos cinco sentidos, aquilo que a gente pode captar através deles, né? Existem muitas outras coisas que são tão mais importantes do que isso que a gente pode captar com os cinco sentidos, e que a gente muitas vezes acaba menosprezando, não dando tanta importância assim nessa nossa caminhada, né? Outra frase muito comum é aquela: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase também ela é amplamente divulgada, né? A gente encontra ela e pequenas variações dela espalhadas por aí afora, principalmente pela internet, né? Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Pessoal, o livro Pequeno Príncipe ele é carregado de elementos autobiográficos, tá? Ele é cheio de simbologias e ele traz uma característica autobiográfica muito forte. Então a gente só consegue ter uma real interpretação, chegar mais próximo daquilo que o autor realmente queria passar para a gente, se a gente conhecer um pouquinho da vida e da obra desse autor. Tá? Quem é, afinal de contas, Saint-Exupéry, né? Então, Antoine de Saint-Exupéry. O Exupéry, ele lança esse livro em 6 de abril de 1943. Tá? Ele era um piloto militar, ele é francês. Os seus personagens, ele não escreveu apenas O Pequeno Príncipe. Tá? O Pequeno Príncipe é o livro francês mais traduzido e publicado no mundo todo. Ele não escreveu apenas O Pequeno Príncipe, ele escreveu outros livros, como O Aviador, por exemplo. E os seus livros eles giram em torno do universo da aviação. Os seus personagens normalmente são pilotos ou está envolvendo isso, né? Isso é muito comum de acontecer, né, pessoal? Por exemplo, Stephen King, normalmente os seus personagens são professores. Tem muitas obras dele que tem professor como personagem, né? O John Grisham, advogados. Então a gente escreve do ponto de vista, né, do lugar em que ocupamos, né? Isso daí facilita bastante. Nos primórdios da aviação, era muito difícil você ser piloto, era muito perigoso ser piloto. Então a família do Saint-Exupéry não apoiou. Então ele era pequeno, ele era adolescente,
e tinha um campo de aviação perto da casa dele, e ele ia lá, ele fugia, ia lá e ficava assistindo, né? Aquelas coisas doidas que os caras faziam. Doidas por quê? Porque o avião naquela época era uma lata velha, né? Uma lata com motor e asas, era super perigoso, né? E mesmo assim ele acabou se tornando piloto, aos 17 anos ele já estava voando, né? Em 1938 ele caiu no deserto. Então tem muita gente que alega que o Pequeno Príncipe nasce em 1938, quando ele cai no deserto. Por quê? Porque o Pequeno Príncipe, a história do Pequeno Príncipe é narrada a partir do ponto de vista de um piloto. É o piloto que cai no deserto e ele vai começar a estabelecer conversas com o Pequeno Príncipe, né, que aparece para ele. Né? Além de piloto militar, o Saint-Exupéry ele foi também piloto comercial. Ele trabalhou no primeiro empresa de táxi aéreo, de entrega, né, aérea, como se fosse o correio, né? O primeiro correio aéreo da França. Tá? E eles levavam encomendas, mercadorias que ia ali do sul da França e pegava até toda a África ali. Né? E para isso eles precisavam sobrevoar o deserto do Marrocos. Isso era muito perigoso. Né? Então por quê? Porque os espanhóis tinham dominado aquela região de Marrocos. E existiam ali algumas pessoas que eram revoltosas, que elas não aceitavam, né? Que eram mouros, que eram revoltosos, não aceitavam esse domínio espanhol. E isso ficava muito perigoso, porque quando o avião descia no deserto, esses mouros eles sequestravam esses pilotos, né? Eles assassinavam ou pediam resgate. Então era muito perigoso, né? E essas descidas no deserto eram frequentes, não é igual hoje, né? Que os aviões têm uma autonomia de voo incrível, quase nunca dá problema, né? Naquela época era toda hora. Então os voos eram até feitos em 2 aviões, porque desse problema em um já tinha outro para ajudar. Né? E o que o chefe, o dono da empresa do Saint-Exupéry, ele percebe, ele olha para o Saint-Exupéry e ele vê no cara um diplomata, né? Um embaixador ali. Né? Ele fala assim, esse cara tem talento com a palavra. E manda ele para o deserto. E ali ele fica 2 anos convivendo com os mouros naquele deserto, né? Com muita solidão, isolado. Então ali provavelmente nasce o Pequeno Príncipe, tá? As histórias provavelmente vêm dali. E vamos lembrar que o Saint-Exupéry ele viveu 2 grandes guerras, tá? Então esse livro ele foi escrito na verdade em Nova York, não foi nem na França, foi em um período de exílio forçado. O Saint-Exupéry ele sai da França porque ele está muito triste com o andamento da guerra. Né? A guerra acaba em 45, o livro foi escrito em 43. Ele está muito descontente com a guerra, com os rumos que a nação dele está tomando, com toda a destruição. Ele está muito incomodado com questões existenciais muito grandes. Ele não consegue administrar muito bem a ideia da morte, né? Tanto que a ideia da morte é central na obra dele. Para que viver? Essa é a grande pergunta, né? Uma vez que você vai morrer. E se morrer, por que não morrer logo então, né? Então, será que vale a pena viver, né? Então essas questões vêm muito forte na obra dele, tá? Essa questão da morte, da perda dos amigos, né? Da perda da sua identidade, porque ele era muito católico, né? E também traz uma perda de identidade. Em tempos de crises como essa, de uma grande guerra como essa, da Segunda Guerra, imaginem que a pessoa se questiona, né? Onde está Deus, né? Que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam? Então ele vivia um grande problema existencial nessa época, né? Então, como eu falei, é importante a gente ter sempre isso em mente para a gente poder entender um pouco melhor da obra dele. Tá? Então nós podemos encontrar essa mesma mensagem centralizadora, a mesma mensagem da obra, nós podemos encontrar esse fio condutor da obra do Pequeno Príncipe em outras obras, como por exemplo a Torre Negra do Stephen King. A Torre Negra do Stephen King vai trazer uma mensagem muito parecida com essa. Tá? Muito parecida. O Peregrino, do John Bunyan, também, só que numa narrativa não tão simples, né? E aqui não, aqui nós temos uma narrativa bem simples. Por mais que as aquarelas e a figura do príncipezinho tornem mais agradáveis a obra, o fato é que essa obra do Pequeno Príncipe ela traz um sentimento de tristeza para quem lê. Né? Tanto que as adaptações, os desenhos para criança, né? O príncipezinho não morre no final, né, pessoal? Só que no livro sim, né? No livro morre. Né? Então, esse livro, na verdade, é uma história de uma grande viagem. A saga desse príncipezinho é a maior de todas as viagens, né? Então, o livro começa narrando sobre o príncipezinho que habita um planetinha, que na verdade é o asteroide B612, e ele convive com 3 vulcões e uma rosa. E é só esse o mundo dele, né?
E chega uma hora que o príncipezinho ele está cansado e chateado de cuidar dessa rosa. Essa rosa está dando muito trabalho, né? Está se mostrando uma pessoa, ou melhor, um ser muito egoísta, muito infantil, né? Guarda essa informação aí, ó, egoísta e infantil a rosa dele, né? E aí então ele sai em busca de outras aventuras, de conhecer outras coisas. Ele deixa o planetinha dele. E aí então ele passa por 7 planetas. São 7 planetas, o 7º planeta é a Terra. Em cada planeta ele vai se deparar com uma situação desafiadora. Então nos planetas você vai encontrar, o príncipezinho encontrou um rei, um homem de negócios, um homem vaidoso, um acendedor de lampiões, o bêbado e o geógrafo. Okay? Eu não vou entrar em cada um deles para não ficar muito longo o vídeo. Cada planeta desse, o príncipe ele tem a possibilidade de se confrontar com uma característica da psique humana. E é uma característica que precisa ser, vamos dizer assim, depurada. Tem que arrumar isso daí, tá? Para que a viagem possa prosseguir, né? Então ele precisa lidar com o egoísmo, ele precisa lidar com a idolatria, né? A idolatria, inclusive de si mesmo, a vaidade, né? O 7º planeta é a Terra. Então quando chega no 7º planeta, você tem o último estágio antes do retorno para casa. O 7, pessoal, é um número extremamente simbólico. Tá? E mais uma questão simbólica de simbolismo nesse livro. O 7 ele é extremamente simbólico e eu acredito que ele não tenha sido colocado à toa, não. Eu acho que ele está aí por um motivo. Né? Eu acho que esse cara ele pensou direitinho nisso daí. O 7 ele representa a perfeição divina. Né? Vamos lembrar de algumas características, algumas aparições do 7 aí, que todos nós conhecemos. Ó. Deus criou o dia ou melhor, Deus criou o mundo em 6 dias. Descansou no 7º. Tá? 7 são os pecados capitais. Setênios, como que é dividida a vida humana? Em setênios, de 7 em 7 anos. Isso segundo a teosofia. Né? Cada 7 anos você tem uma mudança na sua fase da sua vida. Até o nosso cabelo muda de 7 em 7 anos. Né? Por que a maioridade, por exemplo, é aos 21 anos e não aos 19, aos 18? A maioridade é aos 21. Né? É o final aí do 3º setênio. Okay? O apóstolo Pedro, pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós, né, contra ti? E 7 vezes? E Jesus diz 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, né, que são os múltiplos de 7. O ano do jubileu na Bíblia acontecia a cada 50 anos. O ano do jubileu é um ano de perdão, de restauração, de restituição. A cada 50 anos, ou seja, é o próximo ano depois do 7 vezes 7. Tá? Então, assim, é muito forte a questão do 7. Né? O 7º planeta é o último estágio. Quem que ele encontra, então, na Terra? Tem várias coisas que acontecem, vamos destacar 2. A serpente. Pessoal, a serpente que aparece no conto, a serpente ela é a detentora da morte, ela é a detentora da solução derradeira. Né? Então, vamos lembrar quem era o Saint-Exupéry e em que ambiente ele vivia. Então, podemos imaginar que, por exemplo, o suicídio devia ser uma coisa que eles consideravam. Não é? Imagina uma situação de guerra. O suicídio era algo que eles com certeza consideravam. Né? E vem, então, a morte na figura da serpente. A raposa, gente, para mim, é o personagem principal, é a figura do mestre, né? Aquele mestre que aparece quando o discípulo está pronto, né? Então é aquele mestre que vem para passar tudo a limpo, né, para ele poder entender melhor esses estágios por quais ele teve que passar. A raposa é que ensina para ele que vale a pena viver. Né? Vale a pena viver a partir do momento que você cria laços. Porque embora nós sejamos aqui perecíveis, né, mas existem laços que não são perecíveis, que perduram, né, que são perpétuos. Então o Pequeno Príncipe ele chama a raposa para brincar com ele. E a raposa diz: eu não posso brincar com você. Por que não? Porque você ainda não me cativou. E aí começa então essa coisa do criar laços, né? Como algo que realmente perdura, né? Algo que fica. Tá? Então o Pequeno Príncipe nesse momento ele se lembra da sua rosa. E ele lembra assim: uma rosa me cativou. Então essa rosa é muito importante para ele. E a saudade de casa vem ainda mais forte, né? E ele quer voltar para casa. E aí então vem a despedida, né? Porque o Pequeno Príncipe revela então para o aviador que o planeta já fez o seu giro e já está de novo, ou seja, passou um ano, já está de novo embaixo do seu planeta. Está na hora dele voltar, está certinho alinhado para ele voltar. E aí então ele recorre à serpente. A serpente
que vai propiciar para ele a morte. Por quê? Ele fala assim para o aviador: eu sou muito pesado, com esse corpo eu não consigo voltar para o meu planeta, eu preciso deixar esse corpo para trás. O aviador fica muito triste e não consegue entender essa questão da morte. Como assim? Vai morrer, vai acabar? E ele diz: não, isso daqui é só uma casca, é só uma casca. Todas as vezes que você olhar para cima, eu vou estar lá, brilhando naquela estrelinha lá, eu vou estar lá. Né? Então ele diz: eu preciso voltar, porque ele precisa cuidar da rosa dele. Né? E assim o conto termina. O Pequeno Príncipe então morre, a serpente pica ele e ele morre, né? Alguns entendimentos que eu trago, tá, pessoal, que me marcaram, que é o que eu lembro dessa história, é isso que vem forte para mim. A rosa, ela é um símbolo muito antigo, tá? Utilizado em várias tradições, e que dentre os seus significados mais correntes é o da alma humana. Então, quando você encontra a rosa totalmente desabrochada, seria a alma humana em todo o seu esplendor, né? Já totalmente evoluída, totalmente desabrochado. Essas viagens que o Pequeno Príncipe fez, passando por todos esses planetas, ele lidou com características que todos nós temos que lidar. Todos nós temos que dar um jeito de depurar, tirar isso da nossa vida, né? A vaidade, o egoísmo, os vícios, né? Temos que arrumar mais tempo para a família, mais tempo para a natureza, mais tempo para a contemplação. Né? Então são todas coisas que o Pequeno Príncipe teve que lidar durante todo esse caminho. Né? Com certeza, pessoal, a rosa que o Pequeno Príncipe encontrou, quando ele retornou para o seu planetinha, ela era uma rosa mais desabrochada, mais cheirosa, mais bonita, né? E não era mais aquela rosa infantil. Lembra que eu tinha comentado no começo, egoísta e infantil? A rosa desabrochou com todos esses caminhos, né? Todas essas experiências que ele viveu. Tá? Todos nós sentimos uma saudade, não sabemos do que, nem de onde. Sabe aquela coisa que é aquele buraco dentro da gente? Né? Nós temos aquela nostalgia, sabe-se lá do que? Dependendo da crença de cada um, isso pode ser associado ao céu, ao paraíso, à capela, talvez. Né? Alguns cristãos, por exemplo, dizem que esse sentimento de vazio que existe dentro de todos nós se deve à saudade que sentimos da época que andávamos com Deus. Deus andava com o homem no paraíso. Deus andava com Adão e Eva no paraíso. Ele aparecia para o casal na viração do dia e andava com eles todos os dias. Né? E o ser humano perdeu isso com a queda. Né? Quando ele foi degradado, vamos dizer assim, ele perdeu. Então talvez seja assim, o sentimento que a gente tem com o pôr do sol, por exemplo. Né? O fato é que a maioria de nós tem essa certeza dentro da gente que a gente pertence a outro lugar. Em algum momento da vida todo mundo já passou por isso, né? De sentir o não pertencimento aqui. Falar assim, eu não sou daqui, né? De onde que eu sou? Então, o que a gente pode fazer? Então, claro que nós não vamos nunca buscar a saída como o Pequeno Príncipe buscou, né? Vamos lembrar sempre que o Saint-Exupéry vivia num clima de guerra, né? Ele estava completamente devastado psicologicamente também, né? Mas óbvio que o suicídio, né, ou a questão da morte nunca é a solução, óbvio que não, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos viver de maneira a criar laços, a amar, a ser amados, não é? A criar laço com pessoas, com coisas, com animaizinhos, de tal forma que quando chegar a nossa hora, a gente possa então abandonar essa casca e aí sim voltar para casa. Esses são os entendimentos que eu trago desse livro. Eu tenho certeza que se eu ler esse livro daqui a algum tempo, eu vou ter outros, né? Então fica aqui um grande e forte abraço para todos vocês. Valeu!